capítulo, mas neste caso não vamos ler os primeiros versículos que foi que o nosso irmão Paulo leu, mas vamos ler os últimos versículos sobre uma mulher de Deus. Quem esteve no Lumiar a semana passada certamente ouviu uma mensagem que mexeu muito comigo sobre Isabel. Falámos sobre Isabel, uma mulher de Deus. E é interessante que Lucas começa com esse relato no capítulo 1, portanto, quando começa a preparar o nosso coração, Lucas, sobre o nascimento, o anúncio do nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de João. Ele começa precisamente depois de ter compilado toda a informação. Lucas, que era um académico, um estudioso, e fez uma pesquisa acerca da vida de Jesus para escrever uma biografia que fosse transformadora. Tornou-se na Palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, Palavra de Deus viva. Ele começa pelo anúncio de João, no capítulo 1, verso 5, depois passa para o anúncio do anjo Gabriel a Maria, no capítulo 1, verso 26. Depois entramos no capítulo 2, depois do Cântico de Maria, depois da visita de Maria a Isabel, depois do Cântico de Zacarias, depois do nascimento de João Batista. Então o capítulo 2 centra-se no nascimento, não é, de Jesus Cristo. E o nosso irmão Paulo leu este relato. E no final do capítulo então temos aqui o fechar, antes de começarmos o capítulo 3, a pregação do arrependimento, a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos. Deus sempre dá uma oportunidade a todo homem e toda mulher de se arrepender e crer na mensagem do Evangelho. Mas antes da mensagem do arrependimento pregada por João e depois por Jesus, nós temos então profecias que homens e mulheres fizeram. Já falámos sobre Isabel a semana passada, sobre Zacarias, e eu gostaria de falar sobre Ana. Todos nós sabemos que Natal significa nascimento, o nascimento significa algo novo. Quando alguém nasce é algo novo, quando alguma coisa nasce é algo novo. E de facto os anjos anunciaram o quê? Paz na terra e boa vontade da parte de Deus para com os homens. Às vezes não há muito boa vontade dos políticos, não há muita boa vontade de países uns para os outros, não há muita boa vontade de etnias diferentes. Isso gera guerras na Ucrânia, com a Rússia, guerras agora entre os palestinianos, Israel, tudo aquilo que está a acontecer e que nós vemos a nossos olhos serem cheios por estas imagens de trauma, de dor, de sofrimento, de inocentes a pagarem preço, de políticos e de pessoas que querem defender-se e para se defenderem acabam por depois prejudicar tantas vidas. Mas a verdade é que vem uma era de paz que é anunciada na pessoa bendita de Jesus. E esta paz não começa em algo de fora, não é uma paz política, não é uma paz de um acordo, é uma paz que começa dentro. Assim como Jesus nasceu, também essa paz precisa de nascer em nós. E o anjo vem anunciar, dizer paz na terra. As boas notícias que eu trago é que nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador. Ele é Cristo, Ele é o Senhor. E depois os anjos levantam-se a cantar. Eu vou pregar sobre isso na parte da tarde, ali no Lumiar. Os anjos cantam uma mensagem dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade de Deus para com os homens. Boa vontade. Eu gosto tanto. O ano passado preguei sobre esta expressão. Boa vontade de Deus para com os homens. Mas hoje vamos falar então sobre Ana. No final do capítulo surge uma mulher. Uma mulher que talvez ninguém pensasse, esta mulher não vale nada. Não tem valor político, não tem valor social. É uma mulher viúva, é uma mulher que perdeu o marido, talvez, quando ainda era jovem, muito jovem, até talvez no final da sua adolescência. Ela se torna viúva. E nós temos apenas 2 versículos concretamente, mas que estão cheios de mensagens sobre a pessoa bendita de Jesus. Então convido os irmãos a abrirem aqui Lucas capítulo 2, os últimos versículos. Vamos ler então os últimos versículos, não, porque ainda há mais, não é? Ainda há mais. No verso 36, o último antes de Jesus depois crescer, porque depois aparece os últimos deste ciclo, não é? Do nascimento de Jesus, e neste caso a apresentação de Jesus no templo. Isto acontece precisamente quando os 8 dias foram cumpridos, está no verso 21 a explicar-nos a cronologia. Os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino e foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo fora posto antes de ser conhecido. Então eles vão ao templo, cumprindo os dias de purificação, eles vão ao templo para apresentar o menino, e quando chegam lá encontram esta mulher. Vamos ler então no verso 36, diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser,
esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Porquê é que aparece aqui estes 3 versículos? Porquê é que Lucas, sendo um académico, um pesquisador, vai recuperar esta história, 3 versículos apenas, num grande evangelho, para exaltar e chamar pelo nome uma viúva de 84 anos, uma viúva que tinha vivido apenas 7 anos com o seu marido? Nós sabemos que na altura as mulheres casavam muito jovens, não é como hoje. Hoje já casam aos 30, 40, alguns aos 54 anos de idade. Mas independentemente dessas idades que se casa, na altura casava-se muito cedo. Não sabemos que idade. A Bíblia não nos diz com que idade é que ela casou. Mas podemos imaginar, 14, 16, era muito comum na altura casarem com essa idade. Vamos imaginar que casou com 14 ou com 16. Ela vive 7 anos com o seu marido. Vamos imaginar que casou na idade, por exemplo, que a minha mãe casou com 18, aos 17, não é? A minha avó já casou mais cedo do que isso. Mas vamos imaginar que seria, por exemplo, aos 17 anos. 17 mais 7 dá 24. 24 anos, ficou viúva aos 24 anos. Ela não casa uma segunda vez, ela não se dedica a outro tipo de vida, mas a partir dali ela faz um voto a Deus, um voto secreto, que será tão importante e que Deus teve tanto prazer na vida desta mulher, que ele encaixa aqui no relato, e Lucas é o único a trazê-la para a nossa história, encaixa aqui no relato uma mulher que traz e que é chamada de profetisa, e que traz uma revelação incrível sobre aquilo que Jesus iria fazer. Os irmãos sabem como eu prezo o ministério das mulheres. Os irmãos sabem como eu prezo mulheres no ministério. E nós temos aqui mais uma vez uma mulher que verdadeiramente aparece aqui neste verso 36. Profetiza Ana. Temos aqui a biografia muito resumida. Profetiza Ana, filha de Fanuel, temos o nome do pai, seria alguém respeitável, certamente, da tribo do Asser, não era uma tribo muito importante, de facto, avançada de idade, viveu com o marido 7 anos desde a sua virgindade, só conheceu um homem na sua vida, casou virgem e só conheceu um homem, e tornou-se viúva ao fim de 7 anos de casamento, e agora aos 84 anos ela tomou uma decisão. Talvez não tinha grande dinheiro, não sabemos, poderia fazer trabalho social, não sabemos. Não sabemos, a única coisa que sabemos e que é relevante para nós e que é relevante no texto é que ela escolheu viver consagrando-se a Deus em jejuns e orações. Uma mulher que se dedicou a Deus em jejum e oração. E quando alguém se dedica a Deus em jejum e oração, Deus traz algo de especial. Deus traz uma revelação especial. Deus traz algo. Cada vez menos se jejua e cada vez menos se ora. Alguns estudos feitos, até mesmo entre lideranças das igrejas, nunca em todo o tempo da igreja no mundo se orou tão pouco. Eu não falo de pessoas que se vivem para orar e que se dedicam à adoração. Falo de pessoas que vivem a sua vida. Então esta viúva de 84 anos de idade, depois de viver com o seu marido de 7 anos, ela dedicou a sua vida servindo ao Senhor. Ela não podia ministrar como sacerdotisa, porque isso estava vedado apenas aos homens. Ela nem sequer podia entrar na parte inicial do templo, a mais frontal do templo, que era apenas o pátio dos homens. O pátio das mulheres vinha a seguir mais atrás, e depois havia o terceiro pátio, que era o pátio dos gentios. Então aquela mulher estava no pátio das mulheres, estava nos átrios do templo, estava no pátio dos gentios, e ela era conhecida. Tanto era conhecida que Lucas diz-nos que aquilo que ela vai contar tornou-se notória a toda a gente em Jerusalém. Ela não era uma mulher que se preocupava a falar da vida dos outros, ela não era uma mulher que se preocupava a espalhar mexericos, ela era uma mulher que se preocupava a servir e dedicar a sua vida serviço a Deus. E não se afastava do templo, servindo a Deus, diz o verso 37,
não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E é muito interessante porque eu enganei-me a ler aqui, ia dizer de dia e de noite, mas Lucas faz questão de dizer de noite e de dia. Porque de dia é quando toda a gente vê. De noite é quando ninguém vê. E quando ninguém vê, ela jejuava e orava. No seu quarto secreto, no seu local, no templo. Não sei se à volta dos muros do templo, não sei se encaminhadas. Aquela mulher com 84 anos dedicava a sua vida em oração, em dedicação, em consagração ao Senhor. E ela orava: Senhor, envia-nos o Redentor. Senhor, envia-nos o Salvador. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Lembra-te, Senhor, dos feitos. Lembra-te como Moisés nos tirou do Egito. Senhor, ela na sua oração invocava este Deus libertador. Invocava a libertação que aconteceu do Egito, através de Moisés, com a mão poderosa, com o seu braço forte. Invocava a libertação que aconteceu dos diversos impérios que os invadiram, os babilónicos, os assírios. Mas agora eles estavam debaixo do império ainda mais terrível, chamado Império do Ferro. Debaixo do jugo dos romanos. Esta mulher escolheu dedicar-se à oração e jejum. Dizia: Senhor, redime o teu povo, liberta o teu povo, traz libertação ao teu povo. Esta mulher não diz muito acerca de Jesus. Talvez os irmãos dizem: mas onde é que o pastor José foi buscar aqui o relato que ela faz acerca de Jesus? É que o que ela diz é suficiente. O que ela diz é suficiente. E diz-nos assim: na mesma hora, ela quando viu o menino Jesus, era uma mulher que conhecia provavelmente também Simeão, que é outra figura que aparece versículos anteriores. O homem, um ancião respeitável do templo, que pega Jesus nos braços e diz: ó Senhor, despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Aquela mulher conhecia, porque quem é espiritual conhece uns aos outros. Quem é espiritual reconhece a espiritualidade. Eu não sei se os irmãos já tiveram alguma experiência dessas, que no meio de uma multidão, num local, nós olhamos para uma pessoa e parece que o Espírito Santo nos diz: aquela pessoa também é crente. Aquela pessoa tem o Espírito Santo nela. E nós sentimos uma atração. Nós percebemos que existe alguma coisa. A presença de Deus está naquela pessoa. É uma pessoa que é notória, não pela forma com que se veste muito santa, ou com vestes brancas, ou com um véu na cabeça. Não, mas pela forma com que transpira no seu rosto, nas suas palavras, nas suas ações, graça divina, presença divina. No povo, a cidade, Lisboa precisa de gente assim. Gente que transpira a presença de Deus. Gente que mostra a presença de Deus. Gente que entra num lugar e a paz chega àquele lugar. Gente que entra num lugar e que diz: paz seja convosco. Feliz Natal, um sorriso nos lábios, um presente, uma atenção, uma oração, uma preocupação, um bom dia, uma boa tarde. Gente que foge à esmagadora maioria que não quer saber uns dos outros. Gente que se preocupa, gente que ama, gente que dá. Lisboa precisa de gente assim. E nós somos esse povo escolhido e comprado por alto preço para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mas o que é que eu fui buscar aqui? Ana significa graça. O nome Ana significa graça, graça de Deus. Ana significa graça de Deus, agraciada por Deus. E Ana, sendo viúva, uma mulher que tinha vivido pura, virgem até ao casamento. No casamento teve o seu marido. Não sabemos ter filhos se não teve. Não há aqui referência, provavelmente não teve, mas não quero aqui afirmar. Até pode ter tido alguns filhos, ter criado os seus filhos. Os filhos agora eram independentes, tinham a sua própria vida. E agora ele dedicava-se a quê? Não aos filhos, não aos netos, ainda que se ele estivesse provavelmente como mulher de Deus se dedicaria, mas dedicava especialmente ao ministério importante, ao ministério fundamental da igreja, ao ministério que nós precisamos recuperar com urgência, se queremos ver Deus a mover a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, que é o ministério da intercessão, o ministério de jejum. E graças a Deus tens tentado levantar ali na sede. Nós vemos aos sábados irmãos que se esforçam para estar ali ao sábado de manhã em oração, jejuando uma vez por mês, em Campo de Ourique, outras congregações estão a recuperar, porque se nós queremos ver Deus a visitar-se a nós como seu povo, nós precisamos de recuperar isso. Viúva, que não se afastava do templo servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Verso 38. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele. Quem? O menino Jesus.
Falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O que é que ela falava? Não temos muito, mas ela falava a todos os que esperavam a redenção. Então, quem espera a redenção, qual é o assunto primordial? Por exemplo, quem é benfiquista depois do jogo, qual é o assunto primordial? O Benfica, o jogo, o treinador, o alemão, etc, etc. Quem é do Sporting, qual é o assunto primordial no dia a seguir? Tem o verde no coração, vai falar, não é? Vai falar de tudo aquilo que aconteceu. Quem é do PS, o que é que vai falar hoje e amanhã? Vai falar de quem ganhou as eleições. Quem é? Cada pessoa que tem a sua cor, que tem a sua identificação, fala daquilo que o identifica. Ela escolhe falar com aqueles que esperavam a redenção. Gente que estava à espera da visitação de Deus para os libertar do jugo de Roma, para os libertar do jugo do pecado, para os libertar da maldição que eles estavam e caíram por causa de terem voltado de costas a Deus. Ela falava com essas pessoas, ela falava sobre o Redentor. O que é que ela falava? Eu posso imaginar aquela mulher com os seus 84 anos. Ela estaria eufórica, certamente, não teria grande força na sua garganta. 84 anos, já não tem uma grande força. Quem é que aqui tem 84 anos? Era difícil de acertar, não é? Mas podia ser que acontecesse, não é? A minha sogra tem 84 anos? 85. Já tem 85, já passou mais um. Pronto, ok. Então não conheço ninguém com 84 anos. Deve conhecer alguém, certamente. 84 anos! Eu. Ai, bem parecia! Mas tem mais um bocadinho, se calhar. Pronto, então pronto. 84, tem razão. Se tem 88, também tem 84. Porque até 88 tem 84, certeza. Está bem, está certo. Então 80... estamos a ver que a nossa irmã Esmeraldina. Ana é uma figura ali da irmã Esmeraldina. Uma irmã certamente magrinha, porque alguém que jejua muito não devia de ser muito gorda, não é? Alguém que jejua noite e dia não pode ser assim muito cheinha. Era uma mulher de oração, uma mulher que comia apenas para sobreviver. Era uma mulher que dedicava-se à oração e ao jejum. Então aquela mulher, com a sua voz fraquinha, com a sua debilidade física, ela procurava, ela ia bater à porta. Aquela família que esperava a redenção e dizia: o Redentor nasceu! O Redentor nasceu! O nosso Redentor veio! Deus agraciou o seu povo! Deus visitou o seu povo! Eu vi o Redentor com os meus olhos! Mas quem é Ana? Quem é ele? Era um bebê! Era um bebê. Eu estava lá. Quando a sua mãe e o seu pai entrarem pelo templo, sentiu-se uma presença incrível naquele lugar. Quando a sua mãe entra com o bebê, quando o seu pai entra para consagrarem, para apresentar o bebê, sentiu-se ali. Sabem Simeão? Vocês sabem? Sim, toda a gente conhece Simeão. Simeão estava lá. E Simeão, de repente, começa a profetizar, o Espírito Santo desce sobre ele. Ele pega o bebê, a Maria, a mãe do bebê. Ele pega o bebê e apresenta o bebê a Deus e diz: Deus, despede em paz o teu servo. Deus tinha dito a Simeão, vocês sabem o que é que Simeão contou-nos? Simeão contou-nos que ele não morreria sem ver o Salvador. E ele estava em idade avançada, estava perto de partir para a eternidade. Mas naquela manhã, ontem mesmo, hoje mesmo, ela batia às portas e contava: o Redentor nasceu, o Redentor veio, o Redentor está entre nós, o Redentor está entre nós. É isto que ela anunciava, não sei se com esta energia, porque 84 anos, mas ela anunciava: o Redentor nasceu, o Redentor nasceu. E este é o registro profético, Jesus o Redentor. Mas o que significa Redentor? No dicionário da língua portuguesa diz-nos que Redentor é um adjetivo, que significa aquele que redime ou resgata, aquele que liberta, aquele que livra da aflição, aquele que salva. Redentor pode ser também um nome masculino. Neste caso é aquele que redime ou resgata, libertador, salvador. E segundo a religião cristã, diz o dicionário, o Redentor é Jesus Cristo. Até no dicionário está lá, para quem quiser, não tiver a Bíblia, diz lá: o Redentor é Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. Redentor, no grego, no original hebraico, não no grego, Goel, significa alguém que é encarregado de resgatar os direitos de outro, de vingar os seus erros. Nós podíamos ir falar sobre Redentor e Levítico, capítulo 25,
verso 48, que diz: quando alguém do meu povo, alguém do judeu for vendido, ele poderá ser resgatado. Um dos seus irmãos o resgatará e será o seu redentor. Um dos seus irmãos, no passado, quando havia escravatura, por causa de dívidas, às vezes até mesmo de pais, por causa de dívidas de maridos, por causa de dívidas que as pessoas não fizeram, eles podiam ser vendidos como escravos e era responsabilidade. O povo de Deus tinha uma legislação. Se fosse um estrangeiro, não era preciso resgatar. Se fosse um estrangeiro, podia ficar para sempre na casa do seu senhor. Mas se fosse um descendente de Abraão, se fosse um do povo da bênção, então era responsabilidade de um parente próximo comprar o preço, juntar dinheiro para comprar, para remir o seu familiar. Então comprar, e foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio comprar o peso das nossas misérias, dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele veio nos comprar por um alto preço, quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos libertar. Números 25, 48. Depois de se haver vendido, poderá ser resgatado. Um dos seus irmãos o resgatará. Então eles estavam à espera. Poderá ser resgatado. A lei não se aplicava a um pagão, mas a alguém que era um dos irmãos, a alguém que era um do povo de Deus, não ficaria servo para sempre. A sua redenção deve ser efetuada segundo a legislação que depois mais à frente foi desenvolvida na Babilônia. Dizia: a sua redenção deve ser efetuada imediatamente se houver condições. Se alguém do meu povo for vendido, ele deve ser resgatado imediatamente e o seu Redentor deve pagar esse preço. Então a Ana vai falar sobre o Redentor, Jesus, aqueles que esperavam a redenção em Jerusalém. Redenção significa libertação, aquele que resgata, que paga o resgate. Eles estavam debaixo de Roma, eles estavam debaixo do pecado, nas suas misérias, eles estavam condenados, era um povo desapontado, era um povo sem força, sem ânimo, era um povo que sentia-se aprisionado, era um povo que estava na aflição. O Redentor é aquele que livra da aflição, segundo o dicionário. O Redentor é aquele que salva. E aquela mulher, Ana, vai de porta em porta a anunciar este Redentor. Isaías 59, 20. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converteram da transgressão, diz o Senhor, o Redentor virá. Virá um Redentor a Sião. Então Ana estava entusiasmada, Ana estava motivada, Ana estava alegre. Os seus olhos viram o Redentor, aquele que queria comprar o povo, queria libertar o povo. Mas como? Um menino tão frágil. Como? Um menino que nasceu numa manjedoura onde comem os animais. Como? Um menino pai de uma mãe adolescente e um homem mais velho, um carpinteiro. Um menino de uma cidade desprezada chamada Nazaré, onde os povos se misturavam e uma mistura de culturas. Como? Como isto iria acontecer? Porque Deus assim o designou. E Deus designou em Jesus Cristo a redenção não apenas do seu povo, mas de todos aqueles que esperam a redenção. Então, se te sentes oprimido, se te sentes amarrado, se te sentes aprisionado, se te sentes que estás preso a alguma coisa, Jesus é o Redentor, Jesus é o Libertador, Jesus é aquele que tem poder para te libertar desse peso, dessa mágoa, desse sentimento de culpa que te esmaga diariamente, que te impede de dormir à noite. Jesus é aquele que liberta. Ele veio para libertar o seu povo. O Redentor esperado e anunciado. Onde dizia, lembram-se? Isaías profetizou. Isaías disse, virá um Redentor a Sião. O Redentor veio. O Redentor veio. O seu nome é Jesus. Foi o anjo que deu o nome. O seu nome é Jesus. Porque Jesus significa de Deus vem a salvação. Ele é a salvação de Deus. Jesus significa o Salvador. O Cristo ungido. Ele é o Salvador. Isaías 41, 14. Não temas, tu, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. O teu Redentor é o Santo de Israel. Tinha que ser alguém puro, tinha que ser alguém sem pecado. E nós sabemos que ele foi concebido sem pecado. Não foi na união sexual de José e Maria. Ainda Maria estava desposada, estava noiva, estava se preparando. Naquele tempo eles ficavam um tempo separados.
um tempo em que apenas o amigo do noivo, aquele que era, queria visitar a noiva e ver se ela estava a ser preparada para ser boa dona de casa, para ser boa cozinheira, para saber cozer, para saber fazer as roupas, para saber as tarefas. E Maria estava lá, e quando estava nessa casa se preparando, esperando o dia do seu casamento, ainda não se tinham conhecido. A Bíblia diz que eles não se tinham conhecido, eles não se tinham ligado, eles não tinham tido um relacionamento. Aparece um anjo e diz: salve agraciada. E ela ficou assim, assustada com a saudação. Que saudação é esta? Agraciada porquê? Qual é a graça? O Espírito Santo vai descer sobre ti e tu vais gerar um filho, e o teu filho salvará o seu povo dos seus pecados. Esse filho que não é obra de pecado, que não é obra humana, mas é obra do Espírito Santo, o Santo de Israel. Então é necessário ser 100% homem, mas é necessário ser 100% santo, sem pecado, porque só alguém sem pecado poderia ser o Cordeiro Imaculado, que no passado era imolado tantas vezes, milhares de vezes por dia, e principalmente nas festas, eles eram milhares e milhares que eram imolados de cordeiros. O sangue escorria por aquele lugar, mas agora um só sacrifício, de 33 anos mais tarde, deste menino que não é mais menino, mas que é Jesus, e que viveu sem pecado durante todo esse período, e quando na cruz do Calvário o seu sangue escorreu até o sopé daquele madeiro, ali estava a salvação, ali estava o preço da redenção, não para libertar os jugos de ferro que eles podiam sentir dos seus torturadores, da potência que estava a dominá-los, mas o jugo do ferro do pecado, as misérias. E por isso Paulo podia dizer: onde é que está a morte do teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Porque Jesus quebrou esse aguilhão, Jesus quebrou essas algemas que nos prendem, para estarmos para sempre e para sempre com Ele na glória. O nosso Redentor é o Santo de Israel. Isaías 44, 24. Eu gosto muito de Isaías, vou só citar o livro de Isaías, porque Isaías é o livro que mais fala sobre o Redentor. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus, espalho a terra por mim mesmo. Oh, o Redentor não é apenas alguém que viveu sem pecado. O Redentor não é apenas um anjo ou alguém que veio do céu sem pecado. O Redentor não é apenas um enviado ou um esperado. O Redentor é aquele que é o Criador, aquele que estendeu os céus, aquele que estendeu a terra, aquele que formou e que nos formou a nós no ventre da nossa mãe. Alguns podem dizer: mas não fui desejado. Podes não ter sido desejado pela tua mãe, mas foste desejado pelo teu Pai Celestial. Deus, quando te viu no ventre da tua mãe, tinha um plano para te salvar, para te libertar. Aleluia! Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus, espalho a terra por mim mesmo. O Senhor, o teu Redentor. Então Ana dizia: o Redentor que criou todas as coisas. Isaías fala dele como o Criador. Isaías apresenta-o como o Criador que formou o mundo, formou os céus, formou o universo, mas formou-te a ti e a mim. Formou-nos no ventre da nossa mãe. É um Redentor pessoal. É um Redentor que nos vê desde o momento da gênese, desde o momento da concepção, desde o momento do início, quando os nossos ossos ainda não existiam, mas as células começam-se a dividir e a multiplicar, e de repente os ossos começam a surgir e um pontinho começa a bater. E todos nós somos pais e que já tivemos a oportunidade de passar por esse momento. Sabemos aquele momento em que aquela sonda começa a ver aquele pontinho pequenininho, mas já está ali a bater. Já Deus estava a olhar para ti quando estávamos no ventre da tua mãe. Já Deus te amava profundamente e já Deus tinha enviado, antes de tu nasceres, o seu Filho único, Jesus, a este mundo. O Criador se fez homem e habitou entre nós. O Redentor. Quem é este Redentor? Isaías 47:4. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Santo de Israel. E como nós temos aqui na nossa versão, cujo nome é o Senhor. Aqui a versão original é o Yahvé. É o tal tetagrama sagrado. YHWH. Aquelas 4 letras num abecedário que não havia, portanto, o A, né, as vogais, mas
que nós, alguns dizem de Jeová, outros dizem de Yahvé, porque não existe vogais, aquilo que significa eu sou o que sou. Alguém que nunca mudou, alguém que nunca existiu, porque sempre existiu, não foi gerado, porque sempre existiu, é isto que eu quero dizer. Portanto, sempre existiu, não foi gerado, não nasceu, sempre existiu. Esse Yahvé, esse Eterno, esse Senhor dos Exércitos, esse Santo de Israel, este é o Redentor. E Ana falava sobre ele, o Redentor. Isaías 43:14. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei Babilónia, e a todos fez descer como fugitivos, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. E eles se lembravam de como Deus operou um grande livramento daquele povo da Babilónia que vieram nos seus grandes navios com um grande poder, mas como Deus os derrotou. O Redentor que livrou-os da Babilónia é o Redentor que agora estava encarnado naquela pessoa bendita e tão falível humanamente falando, mas tão preciosa divinamente falando, a pessoa bendita de Jesus. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel e o seu Redentor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Este é o nosso Redentor. Não há outro Deus fora dele. Aleluia! Ana falava sobre este Redentor. Os irmãos estão a perceber o que é que significava o Redentor para eles. É tudo isto que estava aqui escrito. É o princípio, o primeiro, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Fora de mim não há Deus. O Redentor, o Senhor dos Exércitos. Isaías 48, verso 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves de andar. Este que ensinaria, este que nos guiaria, este que nos ensinaria aquilo que é útil. Ele cresceu e ensinou-nos. Ensinou-nos a amar os nossos inimigos. Ensinou-nos a andarmos a outra face. Ensinou-nos a viver um reino completamente de uma forma oposta. Não mais o líder no topo da pirâmide, mas agora o líder, o Redentor, está a suportar toda a pirâmide, todo o mundo. O líder sofredor é um líder servo, que veio para servir e não para ser servido como no passado, mas para servir e dar a sua vida em resgate. E esta liderança de serviço que o Senhor nos chama a seguir e a fazer, não é uma liderança de posição, ou de oposição, ou de opressão, mas é uma liderança de libertação, porque Ele é o líder redentor, Ele é o Senhor Redentor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves de andar. Redentor, meus queridos. Ana falou tanto. Ele falava dele a todos os que esperavam a redenção em Israel. Não sabemos o que aconteceu com Ana. Talvez um dia, quando chegarmos ao céu, vamos procurar Ana, diante dos milhões e milhões de santos que estão na glória. E vamos procurar. Onde é que está Ana? Qual Ana? Ana, a mãe de Samuel? Não. Ana, a filha de Fanuel. Onde é que está Ana, a filha de Fanuel? Temos aqui alguns dados. Claro que no céu nós vamos saber todas as coisas. E nós vamos chegar. Ana, conta-nos lá, como é que foi? Como é que foi? Ela vai dizer: eu estava no templo. Eu estava sempre no templo, em jejum e oração, para que Deus se lembrasse de nós. Tantos anos de silêncio, tantos anos de miséria, tantos anos de derrota, tantos anos de vergonha, tantos anos oprimidos pelos nossos pecados, pelos nossos maus atos, pelas nossas más decisões. Eu estava no templo, eu andava ali a orar, mas um dia entra um casal como tantos outros casais. Eram centenas de casais todos os dias que apresentavam seus filhos, mas alguma coisa diferente estava naquele casal. O meu espírito logo sentiu que havia algo diferente naquele bebê. E eu acompanhei de longe, não podia estar de perto. Eles estavam a fazer os rituais da purificação, eles estavam a apresentar o bebê, mas eu estava de longe a apreciar. E de repente, Simeão, um santo e homem de Deus, um homem que tinha uma promessa, um homem com uma promessa de que não morreria sem ver o Salvador. Simeão pega naquele bebê, vai ter com aquele bebê, agarra no bebê e apresenta, e levanta-se. Eu vi, quando ele louvou, verso 29 do capítulo 2, agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações,
para a glória do teu povo de Israel. E quando eu ouvi aquelas palavras, foi uma confirmação. Eu já tinha um sinal de Deus, agora tinha a confirmação, porque Deus não é Deus que nos deixa em confusão, Deus é Deus que confirma. E eu tive a confirmação, e Ana está-nos no céu a contar tudo isto. E então eu disse, eu vi aquele bebê. Talvez não pude tocar, não há aqui sinal, não sei o que é que ela fez, mas eu saí como uma louca. Eu não me lembrava da minha idade, dos meus 84 anos, e eu andava de porta em porta, daqueles que esperavam, daqueles que oravam, daqueles que queriam ver a redenção do seu povo, e dizer, o Redentor chegou, o Redentor chegou. Eu não vi mais tarde o seu corpo ser levantado no monte de Gólgota, aqui perto de Jerusalém. Eu não vi mais tarde quando ele foi preso, desprezado, torturado, chicoteado. Eu não vi mais tarde, mas eu estou aqui pela obra que ele fez. E nós estaremos lá, se reconhecermos a obra que ele fez. E se recebermos a obra que ele fez. Redentor é um título de Deus como libertador do povo de Israel. Deus se fez homem e habitou entre nós. O nosso Redentor que nos redimiu, que nos comprou com o seu sangue. O nosso Redentor que morreu na cruz. E ali, pelo seu sangue, Ele nos comprou de todos os povos, línguas e nações, para sermos um povo. Então eu não sei o que é que o irmão e a irmã está a passar. Talvez alguns de vós tenham dificuldade nesta altura do Natal por estarem ausentes e longe da família e dos vossos queridos. Mas não esqueçam que Jesus está perto. Não esqueçam que o Espírito Santo está em vós e convosco e não vos deixará órfãos. E que um dia destes vamos estar todos presentes na casa celestial, na casa do Papá Celestial. E este nosso Redentor estará à nossa espera na porta para nos receber de braços abertos e dizer, vinde benditos do meu Pai. Vinde e entrai, entra no gozo do teu Senhor. Será que nós podemos ter Jesus como o nosso Redentor? Será que nós entendemos que o grande presente de Natal não é nada mais senão esta oferta de Deus, um Deus que amou o mundo de uma forma tão intensa que deu o seu Filho e Jesus se entregou por nós de uma forma acessível. Esta é a mensagem que tem mudado todo o mundo, que mudou o calendário, conta-se os anos antes de Cristo e os anos depois de Cristo, que mudou a minha vida e pode mudar a tua vida. E se nesta manhã ainda não tomaste uma decisão, um compromisso de seguir Jesus, de fazer de Jesus também o teu Redentor, eu espero que ao ouvir esta mensagem possas entender. Não foi um menino, não é uma história da carochinha, não é uma fábula. É Deus fazer homem, habitar entre nós, viver entre nós, para nos redimir, para nos comprar, para nos libertar, para nos redimir, para nos livrar da aflição, para nos salvar de um destino horrendo. Porque aquele que olhar para Ele será salvo. Toda a língua que confessar que Jesus Cristo é Senhor será salvo. É Ele o teu Redentor? É a pergunta que fica nesta manhã. É Ele o teu Redentor? Eu não sei se está entre nós alguém que ainda não tomou uma decisão de seguir Jesus na sua vida, mas que nesta manhã quer dizer, eu quero fazer deste Jesus o meu Redentor. Eu sinto que não é verbosidade ou apenas graça do pregador que está aqui a trazer a mensagem. Eu sinto a presença do Espírito Santo a dizer-me, tu precisas de Jesus. E se nesta manhã entre nós, neste dia em que celebramos o Natal aqui na nossa congregação, se queres que algo novo aconteça dentro de ti, para transformar tudo o que está à tua volta, primeiro tem que começar no teu coração. Entrega o teu coração a Jesus nesta manhã. Está entre nós alguém que não tomou essa decisão e quer fazê-lo nesta manhã. Olha, faça assim um sinal, eu quero orar por si nesta manhã. Este é o seu momento, nós não vamos insistir. Talvez alguém que vai ver esta gravação vai tomar essa decisão depois na sua casa. Mas se alguém quiser tomar a decisão agora, e receber Jesus como o seu Redentor, o seu Libertador, o seu Salvador, faça um sinal, eu quero orar por si. Entre nós alguém, nesta circunstância, eu não vou insistir, mas quero dar a oportunidade, porque este passo é importante. Todos nós passamos por lá. No momento em que nós apontamos, foi aquele momento que eu entreguei a minha vida a Jesus. O mal não queria que eu fizesse. Ninguém queria que eu fizesse, mas eu tomei esta decisão por mim próprio. Não foi ninguém que me obrigou, não foi ninguém que me pressionou. Eu senti no meu coração que eu precisava deste Redentor. E no dia 17 de dezembro de 2023, eu entreguei a minha vida a Jesus. Entre nós alguém quer tomar esta decisão? Não havendo, quero falar para aqueles que se sentem oprimidos, mesmo tendo Jesus como o seu Redentor. Talvez se sente como Jó capítulo 19, verso 25, em que se sente ali na cinza, na dor, na depressão, na tristeza. Sente-se na cinza,
Sente-se que tudo aquilo que cinza simboliza que já ardeu muito. Ardeu, mas agora está morto. E precisa de algo novo. Precisa de algo novo que surja na sua vida, nesta manhã, neste momento. E se esta é a tua decisão, só podemos dizer o que Jó disse em Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se vai levantar sobre a terra. Então, meu irmão, minha irmã, não desistas, porque o nosso Redentor vive. E Ele vai se levantar. Quem sabe se é amanhã, quem sabe se é este mês, quem sabe se é para a semana, mas Ele vai se levantar.